Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse nosso encontro, Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Nós somos muito gratos por vocês estarem aqui participando, né? Nós temos aí os nossos polos pelo Rio, pelo Brasil afora, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Portugal também. São 14, 15 polos que atendem, né, a um público extremamente necessitado de entendimento, numa visão holística, né, espiritualista, espírita. Nós temos muito a agradecer a sua participação. E, como sempre, hoje estamos trazendo aqui um tema muito atual e necessário. Nós temos hoje uma conversa, né, um diálogo, falando sobre o autismo, sobretudo do nível 3, do suporte 3. O que será o nível 3, suporte 3? E para conversar com a gente, nós temos aqui, ela teve com a gente em 2022, uma profissional, uma mãe, né, extremamente dedicada, competente, estudiosa, né? É Cris Denick. Ela é psicopedagoga e arteterapeuta. Então, mais uma vez, Cristiano, estamos te agradecendo por você estar trazendo, encontrar um tempinho na sua agenda corrida, que a gente está tentando já um tempão, para a gente conversar um pouquinho. Então, seja bem-vindo aqui no MAP mais uma vez. Agradecemos de coração a sua generosidade de estar compartilhando conosco as suas vivências, seus olhares, né? Enquanto mãe, enquanto profissional também. Perfeito, Bira. Muito obrigada pelo convite. Eu fico imensamente agradecida. Para mim é sempre um prazer imenso, né, falar sobre o autismo. Eu acho que esse é um dos caminhos, né? A informação, ela é sempre um dos caminhos para a construção de uma sociedade mais consciente, né? De uma sociedade que compreenda a diferença, né? Quando a gente fala em autismo, a gente está falando de diferença, a gente está falando de pluralidade. Então, é necessário que a gente leve informação para que todos possam compreender um pouquinho melhor do que se trata, né? Ontem foi dia 2 de abril, que é o dia de conscientização, né? Foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E a gente vê muitas coisas acontecendo, né? Muitos eventos, né? Muitos profissionais, muitas famílias, muitas pessoas com autismo, que é importante, né? A gente falar do autismo muitas vezes da perspectiva da pessoa com o transtorno, né? Porque às vezes a gente fala muito como família, como profissional, e a pessoa com autismo não tem tanta voz. Então, o dia 2 de abril, ele serve para isso, para dar essa voz, não somente para a família e para os profissionais, mas principalmente para a pessoa com autismo. E aí, eu sou família, né? Sou também profissional, e vou trazer hoje um pouquinho do olhar que eu tenho em cima da minha experiência para vocês, aí, no que eu puder estar contribuindo. Muito bom. Então, Cris, a gente podia começar a lembrar brevemente, porque o nosso foco aqui hoje vai ser o nível de suporte 3, o que significa realmente esses níveis de suporte 1, 2 e 3, para que o público, né, que está nos acompanhando aqui, é um público extremamente assim, atento, né, dedicado, voluntário. Inclusive, no MAP, nós temos um trabalho também voltado para pessoas com deficiências, né, lá na sede, principalmente na unidade do Pau Ferro. Você podia trazer para a gente, então, essa noção da profissional e da mãe do nível 1, 2 e 3? Claro. Então, os níveis de autismo, eles são uma classificação prevista no DSM, né, que é um manual médico de classificação de síndromes, doenças, transtornos, e o autismo consta dele. É uma classificação necessária, eu acho bastante importante, né, para que a gente possa olhar para o autismo de uma maneira mais ampla, né? Como a gente sabe, a gente está falando de um espectro, ou seja, a gente está falando de um transtorno que tem diferentes níveis mesmo, né? O termo não é grau, às vezes eu utilizo grau, mas só para dar a ideia da intensidade, mas o correto é um nível mesmo, que é o que traz o DSM. Então, assim, bem rapidamente, dentro do nível 1 de suporte, nós teríamos pessoas que necessitam de menos suporte, né, em tese, isso muito em tese, tá? No nível 2, estariam as pessoas que necessitam de um grau intermediário,
E no nível 3 estariam as pessoas que necessitam de mais suporte, tá? Que apresentam talvez um grau de severidade maior. Então, esses níveis, eles não estão relacionados necessariamente ao autismo propriamente dito da pessoa, mas sim aos suportes que são necessários para essa pessoa. Então, o que acontece? Dentro do nível 3 de suporte, a gente tem pessoas que muitas vezes não são verbais, têm dificuldades com a fala e com a comunicação, ou mesmo verbalizam, tá? Ou mesmo falam, mas possuem uma fala que não é funcional, né? Então, assim, a questão da fala no autismo está muito relacionado ao processo de comunicação. O transtorno, ele dificulta essa comunicação da pessoa com autismo. Então, essa comunicação, ela pode ser dificultada tanto a partir da ausência dessa fala, ou mesmo por uma fala que é estereotipada, por uma fala que não é funcional, por uma fala que é repetitiva, né, que é carregada no que a gente chama de ecolalia, que são repetições de palavras. Então, assim, essas pessoas que não conseguem se comunicar de maneira efetiva, se fazer entender, elas normalmente estão aí dentro do grau 3 de suporte. Essa avaliação, ela é uma avaliação médica, né? Nem todo mundo que não consegue se comunicar está dentro do grau 3. A gente pode ter pessoas que não falam, eu acho que eu até falei sobre isso lá em 2022, tem pessoas que não verbalizam, mas elas desenvolveram outras formas de comunicação, por meio da comunicação alternativa, né, por meio de comunicação por imagem. Então, essas pessoas acabam, de alguma maneira, caminhando dentro do espectro, né, porque é isso. A terapia dentro do autismo tem esse objetivo, que é de conseguir dar um apoio a essas pessoas, né, auxiliar essas pessoas no sentido delas poderem ter uma qualidade de vida mais estruturada, né, mais funcional, e conforme a terapia vai acontecendo, diversas terapias, né, a gente fala aí de um universo multiprofissional mesmo, né, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, essa pessoa vai caminhando dentro do espectro. Então, talvez se ela estivesse no grau 3, ela pode caminhar para o 2. Então, é um pouco disso. O grau está relacionado ao quanto aquela pessoa possui uma independência ou depende de outras pessoas ou de recursos para viver o dia a dia dela, né? Então, dentro do grau 3 do suporte, a gente tem essas pessoas com essa dificuldade de comunicação, pessoas que muitas vezes têm um sensorial muito desorganizado, porque o autismo passa muito por esse aspecto da sensorialidade, né? Alguns estudos mais atuais já apontam, né, para essa questão de se tratar de um transtorno sensorial, de ordem sensorial. Então, seriam pessoas que têm as entradas sensoriais muito desorganizadas e as experiências que elas vivenciam, que todos nós vivenciamos, principalmente, né, na primeira infância, elas não chegam para essas pessoas da mesma maneira que chega para a gente. E aí esse aprendizado, né, ele acaba sendo modificado, ele acaba acontecendo num tempo diferenciado. E, enfim, por isso a gente fala tanto de estimulação precoce, né, dentro do autismo, da importância da gente estimular aquela criança precocemente, porque dependendo da qualidade das experiências que essa criança venha a ter lá nessa primeira infância, né, naquelas fases ainda operatório, pós-operatório, ela vai poder ter um prognóstico melhor, né? E aí é bastante importante essa estimulação precoce. Mas cada um tem sua caminhada, né? Cada um tem o seu histórico de vida, e aí alguns indivíduos acabam, né, caminhando para um grau 3. E aí, nesse grau 3, esse suporte, seja de familiares, seja de profissionais, seja de tecnologias assistivas, seja de todos e quaisquer recursos necessários, são muito importantes, né? São pessoas que demandam mais ferramentas, né? Demandam mais necessidade de organização, de estruturação. Então, é um pouquinho disso que a gente fala quando a gente se refere ao grau 3 de suporte.
Muito bom. Você que está aqui acompanhando pelo Maps, seja pelo Face, pelo Instagram, né, pelo YouTube, estamos aqui com a nossa querida amiga profissional, mãe, Deus diversa, né? Cristiane Benique, arteterapeuta, falando hoje, lembrando que a gente já fez um trabalho em 2022, esses vídeos estão na nossa rede, sobre o grau nível 3, suporte, né, sobre o autismo, né? E, Cris, você falou, aí já estamos quase encaminhando para o final do primeiro bloco, passa rapidinho, né? Você falou assim, ele está no nível 3, como você descreveu, ele pode, no sentido, né, de progressão, chegar ao nível 2, tipo, sair do nível 3, necessitar de suporte, passar para o nível 2, e pode acontecer também ao contrário, da criança por não ter esse tratamento, como você falou, esse tratamento precoce, né, estimulação precoce, que é um termo bem antigo, né, de educação especial, mas que ainda é utilizado, né? Na área clínica, sim, a gente utiliza muito. Na clínica, bastante, né? Sim. Então, assim, primeiro, ele pode, do nível 3, ele pode chegar para o nível 2, ele pode progredir, que aí seria uma progressão, né? Sim. Ele pode progredir, né? As terapias têm essa função de conduzir a pessoa para essa melhora mesmo qualitativa, né? Para que ela possa ter mais recursos, né? A terapia, ela tem essa ação de promover recursos para a pessoa de modo que ela aprenda a lidar com as necessidades específicas dela, né? Eu sempre falo sobre isso. A gente não tem ex-autista, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque na internet, sabe que a internet, né, é um mar, é um mundo, é um universo muito grande, e aí vira e mexe a gente vê, né, publicações, vê pessoas profissionais, mães, famílias, às vezes famílias desesperadas que acabaram de receber o diagnóstico e buscam profissionais que falam de cura de autismo. O autismo não tem cura, né? Quando a gente fala de autismo, a gente está falando de um transtorno do ponto de vista clínico e de uma deficiência do ponto de vista legal, né? Então, não é uma doença. Uma doença você cura. Um transtorno é uma condição, né? A gente está falando de uma condição, até por isso ele é qualificado legalmente como deficiência, porque é uma condição. E aí, o que a terapia faz? A terapia, ela ajuda essa pessoa a ter recursos para lidar com as questões, com as necessidades específicas dela. E dentro desses recursos, essa pessoa vai caminhando, muitas vezes, para um nível mais baixo do espectro, né? Muitas vezes essa pessoa, ela não conseguia comunicar absolutamente nada, tinha uma desorganização sensorial muito grande que não permitia que o corpo dela ficasse parado um só minuto. E aí, com um trabalho de comunicação alternativa e outro de terapia ocupacional, essa pessoa começa a conseguir comunicar, começa por imagem, né? E o corpo dela começa a lidar com os estímulos externos de uma maneira diferente, e ela já consegue ficar sentada. E aí ela está caminhando para um nível mais baixo, né, do autismo. Agora, o inverso também é verdadeiro. Tá, nós vamos falar do inverso, então, no outro bloco. Nós estamos terminando aqui o primeiro bloco. No próximo bloco, nós vamos ver o quê? Se o indivíduo que está no nível 2, ele pode caminhar para o nível 3 por falta desse atendimento adequado, seja da escola, da clínica, profissional, né, e familiar também. Então, daqui a pouco, estamos voltando com o próximo bloco, com a nossa Cris Benique, falando sobre o autismo suporte 3.